Oi, a paz do Senhor! Estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa revista Betel Adultos 2022, segundo trimestre. O livro é o livro de Apocalipse. Mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. E a lição que estaremos estudando é a lição 5. É a realidade da grande tribulação. Uma lição maravilhosa, você não pode perder. Eu me chamo Félix Freitas, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Monte Sinai, pastoreada pelo pastor André. Somos uma igreja filial da Assembleia de Deus do Jardim Paraíso, presidida pelo nosso amado pastor Elias. Olha, que se quiser fazer uma visita, será o nosso visitante de honra. Será um grande prazer ter você em nossa casa. Sem mais demora, vamos para a lição? 1º de maio de 2022, lição 5, a realidade da grande tribulação. O objetivo da lição será mostrar a importância das 70 semanas do Apocalipse, ressaltar o papel de Israel no quadro profético e revelar os cuidados de Cristo com a sua noiva. Introdução. Estudaremos nessa lição sobre as 70 semanas da profecia de Daniel e sua conexão com o plano divino para Israel, a igreja e todo o mundo. Tópico 1. As 70 semanas de Daniel. O estudo acerca das 70 semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse e principalmente a grande tribulação. Assim, o estudo comparativo acerca das profecias, ou seja, não limitado a somente um livro, contribui para o entendimento sobre os acontecimentos em relação a Israel e a igreja. Logo no começo do estudo, na primeira lição, o autor já deixou bem claro que nós iríamos fazer uma visão panorâmica, naquela lição, e estaríamos pegando outros livros para estar complementando a lição. Não ficaríamos só focados, só presos no livro de Apocalipse. Teria outros livros, inclusive Daniel, para nós podermos estar complementando a nossa lição, enriquecendo mais o nosso conhecimento. Então, nessa lição, em específico, o nosso autor pegou o livro de Daniel, falando sobre as 70 semanas. Mas por quê? Porque ele quer deixar bem claro, enfatizar e deixar bem claro, sem sombra de dúvida, que a igreja será cuidada pelo noivo. A noiva, que é a igreja, a noiva, será cuidada pelo noivo. O noivo não permitirá que a sua noiva sofra a ira de Deus. A sua noiva estará resguardada, estará guardada. Assim como eu disse no vídeo passado, se vocês viram no vídeo passado, falando que assim como o povo de Israel, o povo hebreu, ele foi guardado das 10 pragas do Egito, assim nós também seremos guardados da tribulação e da ira divina. Nós seremos diante do trono para ser justificados e não para sermos julgados. Isso aí já será assunto para outra lição. Nossa revista maravilhosa. Quanto mais nós aprendemos, mais nós estudamos, mais nós vamos nos aprofundando e crescendo em conhecimento. 1. Daniel clama pela restauração do seu povo. Daniel, conhecido como um dos maiores intercessores da Bíblia, está em intensa oração e jejum a Deus, pois baseado nas profecias de Jeremias, entende que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Como resposta, Deus envia o anjo Gabriel e mostra a Daniel na profecia das 70 semanas a restauração do seu povo, Israel, mas vai além e revela a Daniel o futuro da nação de Israel e do mundo. Olha só, bem forte agora que eu deixo aqui, para nós podermos tomarmos como nota. Quando oramos e nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado e contrito, Deus concede o que precisamos e nos dá muito além do que pedimos ou pensamos. Irmãos, eu tomo por mim. Eu creio que muitos de vocês também já aconteceu isso. Muitas vezes nós vamos orar. Puxa, eu estou precisando de uma bênção, estou precisando de um auxílio de Deus, eu estou desesperado, vou orar. E eu já vou assim, planejando a minha oração, o que eu vou falar com meu pai, como que eu vou pedir, como que eu vou me prostrar diante dele. Irmãos, eu estou ali planejando a oração. E muitas vezes, antes de orar,
Antes de eu dobrar o meu joelho, antes de eu levantar o clamor, a resposta já vem. Isso é maravilhoso, eu fico de boca aberta, de queixo caído literalmente, porque Deus é tão maravilhoso, Ele sonda o meu coração, meu pensamento e me responde antes de eu perguntar. Antes de eu estender a mão para pedir, Ele já vem com a sua mão estendida para me dar. Isso é maravilhoso. Aí, em vez de eu dobrar os joelhos para pedir, para clamar, eu dobro os meus joelhos para agradecer, para exaltar. Deus é maravilhoso, é tremendo. Eu creio que muitos já aconteceram isso. E assim foi com Daniel, irmãos. Ele ficou em jejum e oração, fez aquele propósito. Nós vemos que muitas igrejas têm a campanha de Daniel. Na minha igreja já teve também. Eu fiz com um pastor lá em jejum, oração. Irmãos, muitos fazem essa campanha. Assim Daniel fez, ele viu lá, pelos escritos lá do livro da Bíblia, do livro da lei, que estava próximo à providência, o exílio, o processo que o povo tinha que passar estava próximo de acabar. Então ele começou a interceder, pedir a Deus, e Deus já tinha a resposta para ele. E Deus enviou a resposta, não só sobre as profecias do que ia acontecer naquele momento, mas foi além. Deus, Ele sempre nos dá além, é um Pai zeloso, maravilhoso, Zé, maravilhoso. E outra coisa, irmão, deixar aqui bem gravado para os irmãos, o que Daniel estava fazendo para receber a resposta de Deus? Ele estava distraído? Ele estava pensando em outras coisas? Ele estava ocupado com outras coisas? Não, ele estava orando, intercedendo, jejuando. Como que nós queremos receber uma resposta de Deus se nós não estamos intercedendo, não estamos orando, não estamos jejuando e queremos simplesmente receber sem plantar, sem pedir, sem bater, sem jejuar? Devemos estar sempre conectados com Deus, sempre com o nosso coração quebrantado, conectado com Deus, porque aí sim nós vamos poder estar atento para ouvir o que Deus tem para falar por nós. Tópico 2. 70 semanas proféticas. O livro de Apocalipse não é uma ilha de revelação. Ele está conectado a muitas passagens ao longo de toda a Bíblia. Uma dessas passagens é a profecia das 70 semanas. Deus revela a Daniel acontecimentos futuros, mencionando 70 semanas que envolveriam Israel e o mundo. São semanas de anos e não de dias. Isso fica claro quando Jesus, mais de 500 anos depois de Daniel, atesta a autenticidade da profecia e mostra como evento futuro, ainda não cumprido. Mateus 24:15, quando Jesus dá ali o sermão e fala, Mateus 24:15, sobre o anticristo. Então os irmãos podem depois dar uma lidinha lá que vai ver muito forte sobre isso. Então, mais de 500 anos depois, chega Jesus e dá ali, atesta sobre essa profecia de Daniel. Isso é muito forte. Irmãos, tudo que vocês lerem a Bíblia, estudarem, principalmente os evangelhos, vocês vão ver que tudo aquilo ali, que está acontecendo com Jesus, já tinha sido antes profetizado por Isaías, por Ezequiel, por Daniel, por todos os livros da Bíblia. Foi se cumprindo em Jesus. Assim como Apocalipse. Nós vemos Apocalipse, vemos que outros profetas, outros livros vão ali dando antes e Apocalipse está se cumprindo. A Bíblia se completa. Por quê? Porque ela tem um único autor, que é o Espírito Santo. Foram vários profetas que escreveram a Bíblia, mas um único autor, que foi o Espírito Santo. Por isso que ela se completa. Vários anos diferentes, várias regiões diferentes, vários escritores diferentes, vários tempos diferentes, mas ela se completa porque ela tem o mesmo autor, que é o Espírito Santo, porque ela é a palavra de Deus. Tópico 1.3. A última semana e a grande tribulação. Ao debruçarmos sobre a última semana das 70 semanas de Daniel, entendemos que ela corresponde ao livro de Apocalipse a partir do capítulo 4. Deus revelou a Daniel, assim como a João, sobre a grande tribulação. Com a diferença que Daniel recebe uma revelação breve, sem pormenores, enquanto que João recebe uma revelação detalhada dos acontecimentos. Forte, né, irmãos? Que Deus revelou para Daniel e mandou ele selar o livro que não ia abrir, que não ia ser revelado. Já João, ele dá pormenores, todos os detalhes, revela os pequeninos, todos os detalhes e manda abrir o livro e dizer às igrejas, enviar para as igrejas o que ia acontecer, para nós estarmos preparados. Por quê? Porque o tempo é agora, está chegando. O noivo jaz à porta, as trombetas estão prontas para ser tocadas.
Então nós devemos estar preparados. É agora, o tempo é agora, não vai passar essa geração. Eu aprendi que o estudo acerca das 70 semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse, principalmente a grande tribulação. Tópico 2. As 70 semanas e Israel. Como resposta ao clamor de Daniel, pelo fim do cativeiro de seu povo, Deus envia o anjo Gabriel e revela a Daniel a restauração de Israel e vai além e mostra o futuro da nação, até que chegue o reino teocrático do Messias. Esta profecia se divide em 3 partes ou etapas. Os sábios deste mundo não entendem essas coisas, mas Deus revelou aos seus pequeninos os seus mistérios. Aos seus pequeninos, a nós, o seu mistério. Então, irmãos, nada do que está acontecendo aí é surpresa para nós. Nada. Tudo está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Está tudo escrito aqui no livro de Apocalipse, na Bíblia, em Daniel, em Ezequiel, em Salmos, em Mateus, nos Evangelhos. Tudo está escrito aqui que ia acontecer. Nós estamos preparados. Nós não somos pegos de surpresa. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E como Jesus disse lá em Mateus, aquele que tem entendimento, leia e entenda o que está escrito ali. Tópico 2.1. 7 semanas de restauração. A chave para se entender esta primeira parte da profecia, que fala de 7 semanas, está no texto. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Está lá em Daniel 9:25. Acreditamos que esta profecia inicia seu curso em 445 a.C., na ordem de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém. Notemos que em Neemias 2, de 1 a 8, os irmãos conhecem, né, que Neemias, ele, quando ficou sabendo notícias que estava a terra dele desolada, ele ficou triste, ficou contrito e ficou pedindo a Deus uma oportunidade para falar com o rei. Até que Deus deu a oportunidade, ele conseguiu o aval do rei para reconstruir os muros da sua cidade, reconstruir sua cidade. Então foi aí que começou o cumprimento, né, da restauração, das 7 semanas da restauração. Notemos que mesmo fazendo parte do plano de Deus e contando com sua operação, a restauração e edificação de Jerusalém ocorreu em tempos angustiosos, como é possível verificar nos relatos de Neemias. Uma importante lição para nós que fomos chamados para cumprir a missão, tendo a promessa do Senhor de estar conosco e do poder do Espírito Santo, num contexto de indiferença, perseguição e lutas diversas. Irmãos, uma coisa que nós vamos ver aqui, que vai chamar bastante atenção, que essas 3 etapas, ou episódios, divisões das 7 semanas, tudo dá em tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos de perseguições. Nós vamos ver isso. Foi lá na reconstrução de Jerusalém, vai ser na outra etapa que vai falar aqui, e agora que nós estamos passando. Isso não impede, o que eu quero dizer, é para os irmãos estar cientes que nós estarmos passando pelo deserto não quer dizer que estamos afastados de Deus, que Deus nos abandonou. Não, Deus está conosco ali e Ele pode sim realizar maravilhas, mesmo nós estando passando por diversidades, por perseguições, por indiferenças, por estando em locais que nós achamos que não tem nada a ver com a gente. Poxa, eu estou no emprego e só eu que sou evangélico, eu me sinto como se fosse um peixe fora do aquário, eu não sou para estar ali, mas Deus colocou ali para você ser luz, para você ser sal, para você ser referência. E Ele vai sim, Ele pode sim e Ele vai sim fazer uma grande obra em sua vida através de você ali, onde você estiver, independente da situação. Deus é Deus e você é filho de Deus. É uma ferramenta dele. Então deixe Ele te operar, independente de onde você estiver. Tópico 2.2. 62 semanas. Vinda e ascensão do Messias. A segunda parte da profecia mostra 62 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, vemos que esta segunda parte se cumpre da restauração de Jerusalém,
até o tempo de Cristo. Porém, os tempos angustiosos, mais uma vez, continuaram. Tendo em vista que, embora os judeus receberam autorização para retornar a Jerusalém e reedificá-la, permaneceram sob o jugo de vários impérios, como o Império Romano, conhecido por sua crueldade e violência. A profecia mostra o Messias vindo e saindo do cenário profético e depois a cidade de Jerusalém sendo destruída, o que se cumpriu em 70 d.C., quando Roma destrói Jerusalém. Assim vemos como vem se cumprindo várias profecias de Daniel ao longo da história. Para nós é um consolo saber que tudo que Deus nos prometeu também se cumprirá. Tudo, irmãos, que Deus prometeu se cumprirá. Com certeza, tudo que Deus prometeu se cumprirá, sempre se cumpre. Tópico 2.3. A última semana. A terceira e última divisão da profecia mostra a última semana das 70 semanas. Nela vemos que Israel fará uma aliança com o Anticristo e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esta aliança será rompida depois de 3 anos e meio, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, culminando com a batalha do Armagedon e a derrota do Anticristo pelo Messias que virá. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim como no passado, muitas lutas e sofrimentos ainda acontecerão ao povo de Deus, mas haverá o tempo da restauração e plenitude, quando finalmente reconhecerem Jesus como seu Messias prometido. Precisamos continuar orando e evangelizando, não apenas o povo judeu, mas todas as nações no poder do Espírito Santo até que Cristo venha. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós vemos aqui o cumprimento, da última semana será quando o Anticristo irá procurar Israel e fazer um pacto com ele. Terá paz ali, um pacto. Irá reconstruir o templo de Jerusalém. E ele sentará na cadeira de Davi e se declarará o próprio Cristo, o Messias. E muitos judeus irão acreditar nele. Muitos que ficaram aqui na terra irão acreditar nele como sendo Cristo, como sendo o Messias. Mas, porém, todavia, o inimigo é enganador e ele, nós costumamos dizer que ele é igual um agiota. Ele dá com uma mão e toma com a outra. Ele vai dar essa falsa paz para Israel, essa falsa aliança com Israel, mas na metade ele já começará a mostrar suas garras. Começará, como Jesus disse, em alas secretas, em outros atos, ele começará a colocar heresias ali, começará a afrontar o próprio Deus. E com isso irá romper o pacto de Israel. Israel será perseguido e nesta hora Jesus Cristo virá com a sua nuvem, virá conosco em nuvens, em glória. Nós estaremos lá no céu, seremos arrebatados e nessa hora será a segunda vinda de Cristo. A primeira, nós aprendemos na lição passada, será secreta, será somente com nós, com os escolhidos que estaremos encontrando com Ele em nuvens. Primeiro aqueles que morreram, os mares, as terras darão os seus mortos, aqueles que morreram em Cristo, bem claro, aqueles que morreram em Cristo com salvação. E depois nós seremos transformados e encontraremos todos nas nuvens com Cristo. Seremos o arrebatamento, que foi estudado na lição passada. Quem não estudou, vou deixar um cardzinho aqui para você poder clicar lá e voltar depois que terminar essa lição e ver sobre isso. Então, será a primeira vinda de Cristo será em secreto, e assim como nós acreditamos, a Igreja Assembleia de Deus, e depois será a segunda vinda contra essa guerra contra o Anticristo, que nós estamos estudando agora. Eu aprendi que, como resposta ao clamor de Daniel pelo fim do cativeiro do seu povo, Deus envia o anjo Gabriel e revela a Daniel a restauração de Israel. E vai além e mostra o futuro da nação até que chegue o reino teocrático do Messias, o reino supremo do Messias. Tópico 3. As 70 semanas e a Igreja. Com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia um intervalo profético entre a 69ª e a 70ª semana. Este intervalo já dura cerca de 2000 anos e é o tempo da Igreja de Cristo.
A Daniel não foi revelado em detalhes acerca deste período, mas o apóstolo Paulo foi manifestado pelo Espírito Santo, Romanos 11:25 e Efésios 3:5. Devemos encarar com responsabilidade o tempo que temos e usá-lo com sabedoria, pois é uma dádiva e pertence a Deus. Irmãos, nós estamos no intervalo, aguardando o cumprimento, aguardando o ato da última semana. Nós estamos no intervalo, estamos no preparo. Deus está preparando a sua noiva para a bodas do Cordeiro, para o casamento. Então, devemos ter responsabilidade de fazer o quê? Dormir, cochilar, passear, brincar? Não. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Tópico 3.1. A igreja não é alvo das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel são um tratamento de Deus com Israel e com a cidade de Jerusalém, e não com a igreja de Cristo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A igreja sequer existia neste momento e surge na história com o fim da 79ª semana, marcada pela morte e consequente ressurreição do Messias. Depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. A prioridade do cristão neste tempo da igreja é ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus. Irmãos, é o que nós fomos falado, e nós acreditamos. Nós não passaremos pela tribulação. Por quê? Porque é um tratado, é um propósito, é um processo que o povo de Israel tem que passar para reconhecer Jesus Cristo como Messias. Nós já reconhecemos, nós somos a igreja dele, a noiva. Nós estaremos em bodas, estaremos em casamento com o Cordeiro, com o noivo, Jesus Cristo. Tópico 3.2. A igreja não é alvo da ira divina. Vejamos como a Bíblia trata o tempo da ira divina que virá sobre a terra, revelada de forma na última semana das 70 semanas de Daniel, com relação à igreja. Na mensagem à igreja de Filadélfia, Jesus nos diz que livrará a sua igreja da hora da tentação que virá sobre toda a terra. Irmãos, nós podemos ver aqui no tópico 3.2 que o autor deixa bem claro que é para enfatizar, para deixar claro, para deixar notório que o que nós cremos, que nós seremos arrebatados antes, nós não sofreremos as tribulações, nós seremos arrebatados, nós não sofreremos a ira divina. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus Cristo e nós já fazemos parte do seu reino e nós já temos a vida eterna. Nós compareceremos ao trono para sermos justificados e não para sermos julgados. Tópico 3.3. A igreja e o seu tempo. Pouco antes de Jesus voltar ao céu, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Para essa pergunta, Jesus não lhes revelou prazo ou datas do cumprimento das profecias, mas lhe disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Cristo, com isso, determinou o foco ou o alvo da igreja em seu tempo dispensacional aqui na terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, Jesus esteve ali com os seus discípulos, ensinou, fez milagre, curou, revelou que era o próprio Deus, e alguns de seus discípulos estavam ainda achando que ele seria aquele Messias que iria lutar com Roma, que iria livrar Israel com espadas, com um exército físico. E Jesus estava ali mostrando que o reino dele era muito maior do que aquele, era um reino eterno. E alguns discípulos estavam ali, como alguns crentes hoje ainda estão querendo Cristo só agora, só nesse momento, só coisas físicas, esquecendo que o nosso bem maior é no céu. Então, por isso, Jesus deixou bem claro que não cabia a eles saber que o reino era eterno, que eles deviam ir evangelizar, proclamar, ser testemunhas de Cristo ali em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, em toda a terra. Não se limitar só ali, não me limitar só na igreja, só no meu culto, só na rua da minha igreja, só no meu bairro, não, em todo lugar, é no meu serviço, é na minha escola, na minha faculdade, é nos familiares da minha esposa, nos meus familiares, em todo lugar eu tenho que ser testemunha de Cristo, evangelizar, falar de Cristo.
Eu aprendi que, com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia o intervalo profético entre a 69ª e a 70ª semana. Nós estamos nesse intervalo. Conclusão. Opa! Chegando ao fim de mais uma lição. A quinta lição, hein? Chegando ao final de mais uma lição. Ao realizarmos um estudo comparativo das profecias de Daniel com outros textos proféticos, encontramos na Bíblia. Precisamos perseverar em vigilância, oração, santificação e no serviço cristão, pois as palavras do Senhor não hão de passar, mas se cumprirão, pois Deus é fiel e verdadeiro. Irmão, nós somos salvos não por obras, mas pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas a fé sem obras é morta, então não podemos nos acomodar, devemos trabalhar para Cristo, devemos fazer mais, devemos evangelizar, devemos orar, devemos ajudar ao próximo, ser testemunha de Cristo, ser verdadeiros cristãos, para nós não sermos pegos com as mãos vazias. Quando nós mostrarmos nossa mão para Cristo, nós podemos receber galardão, podemos alegrar o nosso mestre naquilo que nós fizemos para ele e não sermos uns servos inúteis. Então vamos trabalhar, vamos orar, vamos jejuar, vamos vigiar e vamos trabalhar como se Cristo voltasse amanhã. Vamos, irmãos, vamos fazer mais para Cristo. O que eu aprendi aqui, irmãos, que eu posso deixar para todos aqui nessa lição, é que o autor quis enfatizar bem sobre essas semanas divididas em 3 etapas, para poder deixar bem claro que nós somos eleitos de Cristo, que nós somos a noiva de Cristo, que nós seremos guardados por Cristo. O nosso noivo é fiel, ele cuida de nós, ele está cuidando de nós. Então nós devemos ser fiéis a ele também, honrar ao noivo, não ficarmos nos oferecendo para outra coisa, não ficarmos traindo a sua confiança com outras coisas, mas sermos fiéis a Cristo. Vamos ser fiéis a Cristo, vamos estar preparados, irmão, para a volta do Cordeiro. Eu te convido nesse momento, vamos conversar com o Pai. Deus amado, Pai Celeste, mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço por o Senhor estar aqui reunido conosco, por o Senhor estar aqui, meu Deus, presenciando a nossa reunião, que nós possamos gravar em nosso coração tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, meu Deus de amor, nessa lição. Nós possamos estar preparados para nos encontrar contigo, ó meu Deus, e que nós sejamos realmente uma testemunha viva de Ti, na minha casa, dos meus familiares, na minha rua, com meus vizinhos, no meu serviço, meu Deus, na minha escola, onde quer que eu vá, na minha condução, nas reuniões de amigos, onde eu estiver, meu Pai, que eu seja uma testemunha viva de Ti. É isso que eu te peço e agradeço. Em Seu nome, amém e amém. Não falte a EBD. Certamente domingo, uma igreja próxima de você estará tendo às 9 horas da manhã, algumas são 8, mas a maioria, às 9 horas da manhã, tem EBD numa igreja. Procure, vai aprender mais de Deus. Vem para a EBD, porque a EBD é você.